Então, vamos lá. Pobreza menstrual. Se der tempo, a gente vê o outro programa que tem 1h20 de duração, que eu acho que ele deve falar coisas muito interessantes. Quer saber de uma coisa? Agora são 8h30, né? Eu não tenho nada programado pro resto da minha noite e, como eu falei, eu tô desempregado, procurando emprego, eu não preciso acordar cedo pra ir pro trabalho. A gente vai ver tudo. A gente vai ver tudo. Tô nem aí. É nóis, bora. As estudantes podem perder até 45 dias de aula, o que é por volta de 1/4 desse ano letivo por conta da menstruação. Nós precisamos falar sobre a pobreza menstrual. Um absorvente descartável como esse aqui custa em média uns 50 centavos, mas tem muita gente no Brasil que não consegue acessar. E se a pessoa não tem acesso a um item básico de saúde, como um absorvente, quem que deveria prover para essa pessoa? Para ela não passar necessidade e não correr o risco, por exemplo, de perder aula na escola, onde ela tá se alfabetizando, estudando e tudo mais. Exato, ele mesmo. O nosso amigo, o Estado. O Estado que é aquele mesmo Estado que a gente vê o bando de liberal falando que ele não pode fazer essas coisas porque é gasto, não é investimento. O liberal, o Estado, ele tem que servir apenas para salvar a empresa de bilionário que faz fraude fiscal e entra com processo de recuperação fiscal, pedindo, por favor, Estado, que eu vivo falando mal, por favor, pelo amor de Deus, deixa eu sonegar esses impostos aqui. Olha quantos empregos que eu dou, diz o senhor Lehman. Agora, se o Estado começar a investir em, por exemplo, problemas de assistência social, fornecendo, por exemplo, um valor aí de dinheiro ok para as pessoas poderem, inclusive, usar esse dinheiro para comprar absorventes, como o programa do Bolsa Família, para garantir uma alimentação básica digna, comprar itens básicos de saúde. Apesar que eu acredito que o Estado ele tinha que ter um programa só para a questão do absorvente, né? Ou aumentar o Bolsa Família para, tipo, incorporar essa questão. Mas eu acho que, assim, como tem dispensador de camisinha em todas as estações do metrô em São Paulo, por exemplo, deveria ter ali do lado a opção de absorvente para as pessoas também. Para mulheres e homens pessoas no geral que menstruam. Tinha que ter essa opção. E o Estado tinha que interferir nisso. Mas não. O liberal, ele acha que isso aí é demais e que é gasto. E não pode, o Estado não pode gastar. Estado grande demais. Muito inchado, absurdo. Então, se você se diz aí liberal, até mesmo feminista liberal tal, e não defende esse tipo de coisa, desculpa, seu feminismo e o seu liberalismo, no caso, a gente sabe muito bem para que ele tá servindo. E não são para as pessoas que estão precisando nesse caso. No caso, mulheres que precisam de absorvente, porque elas não têm condição, não têm acesso a ele, porque elas vivem numa situação de pobreza menstrual. E não apenas pobreza menstrual, né? Pobreza no geral, de tudo da vida dela. Mas eu vejo que é muito mais interessante para algumas pessoas aí que em defender você poder usar por exemplo, uma fantasia racista no carnaval, do que você chegar e falar que o Estado precisa investir nesse tipo de ação para as pessoas, né? Abraço, Marilis. Para quem não tem dinheiro, conter o sangue exige muito improviso. Pedaços de pano, de papel. É degradante, cara. Isso pra mim é absurdo. É muito degradante pensar que as pessoas têm que improvisar um absorvente, cara. É inacreditável. Papelão, de jornal e até mesmo miolo de pão são usados por essas pessoas. E mesmo quando elas têm acesso a absorventes descartáveis, elas usam por mais tempo para conseguir economizar. Essa discussão vem lá da Europa, mas reflete bastante a realidade Aí tá alto pra caralho, meu ouvido tá até doendo, peraí, deixa eu... Pronto. do Brasil. Mas quem Agora seriam essas pessoas? São as detentas, pessoas em situação de rua e até estudantes que são pobres. Ah, daí ninguém se importa, né, pô? Aí ninguém se importa, né, chat? Aí os caras fecham os olhos. Pô, por que eu vou me importar com essas pessoas? As pessoas que estão presas ficam mais vulneráveis ainda, porque Coletores menstruais. Eu tava pensando nisso, sabe? Nos coletores menstruais. Seria uma boa também. Inclusive, o episódio lá do Last of Us, quando a Ellie tá na comuna, a personagem lá, que é a esposa do irmão do Joel, ela dá pra Ellie um coletor menstrual. Vocês lembram disso? Quem assiste tem que assistir no The Last of Us. Tem isso na série, é muito legal. Exato, mais de 50% da população mundial precisa disso. E quem determina se a pessoa vai ter acesso a isso é exatamente a parte que não menstrua, tá ligado? É inacreditável. que acessar aí Apesar que aí, né, também quem tá falando que mulher não tem direito a abortar, né, é essa mesma parte, a mesma parte que não engravida. itens de higiene íntima é uma raridade nos presídios. Então fizeram nós ficar menstruados e eles falaram que não queriam nem saber. Nós se vazando de sangue. Tem mulheres que tem mioma aí, entendeu? Nós pedimos absorvente pra eles, falaram que eles não estavam nem aí. Perder aulas é uma realidade que aparece no documentário Absorvendo o Tabu, que conta a história de mulheres indianas que tentam democratizar o acesso aos absorventes por lá. Esse documentário ganhou o Oscar em 2019 e tá na Netflix. No Rio de Janeiro, uma lei foi aprovada. Anotaram o nome do documentário? Interessante, vou procurar ele depois, Absorvendo o Tabu.
Mas aí se tiver coletor tem que ter água encanada em residências, mas mó trampo pro estado burguês. Pois é, né? Quem diria que pra você dar vida digna e satisfatória pra população, e nem é nada de luxo, tá ligado? É vida digna só. Teria que ter esses investimentos do Estado. O problema de coletor na prisão é higienizar de forma correta, se não esterilizar direitinho pode causar infecções, exatamente. Para distribuir os absorventes na rede municipal de ensino. Falar sobre pobreza menstrual também é falar sobre saúde pública. Em 2016, 1.600.000 mulheres não tinham banheiro em casa. 15 milhões não recebiam... E daí o que você faz nessa situação? Se você dá um coletor menstrual pra uma pessoa que não tem nem banheiro em casa, como é que ela vai usar o coletor menstrual? Ela não vai conseguir fazer a higiene básica dela, não vai conseguir higienizar. E pessoas em situação de rua, que não tem acesso nem a um banho por dia. Imagine usar um coletor menstrual. Água tratada e 26,9 milhões viviam em lugares que não têm coleta de esgoto. A gente não pode simplesmente escolher não... Pariu. 26 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto num país rico como o Brasil, cara. Só o que a Petrobras tem ali, que tá pagando de dividendo pra acionista filha da puta, eu tenho certeza que ela, tipo, em alguns anos teria conseguido criar uma rede de coleta de esgoto e tratamento de água. E resolveria uma infinidade de problemas com essa porra. Mas não, a gente tem que dar dinheiro pro estrangeiro. E que a galera aqui, os liberais, estão aqui assim, ó. Tem que privatizar mesmo! Privatiza! Aqui, ó, pra você, Haddad debochado. Usar papel higiênico ou creme dental, não é mesmo? E é por isso que o governo classifica esses itens como itens de higiene básica e não cobra impostos sobre eles. Mas esse não é o caso dos absorventes. Hoje, cada pacote de absorvente tem 25% de impostos sobre o valor. Então... Caraca, é inacreditável que uma parada como absorvente não entra nessa isenção de imposto de itens de higiene pessoal. Metade da população usa, mas não é um item de higiene pessoal. Pra você ver como é visto pessoas que menstruam pelo Estado burguês, né? Já são tratadas assim, tipo, sempre como a ralé, desde sempre, né? Pô, eu não gosto muito desse negócio do YouTube, que o vídeo nem acabou e já colocaram, tipo, 50 negocinho na minha tela e eu não posso ver o resto do vídeo. Deve ter algum plugin que tira isso. Por isso que a gente deixa a pergunta: por que absorventes ainda não são considerados um item de higiene básica no Brasil? Eu deixo a minha resposta aqui, porque o sistema é misógino, machista, patriarcal, e que ele enxerga esse tipo de coisa como gasto, não como necessidade básica da população. E enquanto a gente continuar tendo fé e acreditando que existe uma direita moderada e que a esquerda liberal, que nem é esquerda, vai fazer alguma coisa a respeito, a gente vai só dando soco em ponta de faca.